Hoje é dia de falar sobre Creed 3, o primeiro filme da franquia Rocky que não tem o Rocky. É um filme que ele tenta criar a mitologia própria, ele tenta construir Creed como Creed, acima de tudo. Como eu disse na abertura, Creed 3 é o primeiro filme da franquia Rocky, se a gente puder tratar como se fosse uma franquia Rocky, porque né, queira ou não, Creed, apesar de agora tentar andar mais com as próprias pernas, ainda assim surge como uma espécie de spin-off de Rocky, e aqui não tem a presença do Sylvester Stallone, não tem a presença do Rocky Balboa, o que até faz sentido de forma geral durante todo o filme, com exceção de uma cena específica, uma perda que o Creed, que o Adonis tem ali, que eu não vou revelar qual é, mas que não faria tanto sentido o Rocky não estar presente naquele momento. Mas tudo bem, é a ideia do filme querer construir uma mitologia própria, querer que o Creed se desvencilhe um pouco do Rocky e seja Creed acima de tudo. E eu gosto bastante dessa lógica, eu acho que é justamente isso que spin-offs ou prequels têm que tentar fazer. Claro, sempre obras assim, um sequel, um prequel, um spin-off, ele sempre vai ter algum tipo de conexão com o original, já que ele só existe por causa do original. Mas eu acho interessante quando esse tipo de obra tenta construir uma mitologia própria, não fique tão dependente do filme original. E é justamente isso que Creed vai tentar fazer aqui nesse filme, e acho que nesse sentido ele é bem sucedido. Para mim, os maiores problemas aqui estão justamente do filme com ele mesmo, e não tanto com a ideia de não ter o Rocky, ou de não olhar tanto pro passado do Rocky, porque Creed foi até então isso. O Adonis, ele sempre teve uma relação de olhar para trás, tanto com o pai dele, quanto com o Rocky como mentor depois nos dois primeiros filmes. Então era um spin-off que estava sempre olhando para Rocky, estava sempre olhando pro passado. Aqui esse filme, de certa forma, ele continua olhando pro passado, mas não pro passado do Rocky, não pro passado daquilo que a gente já viu nos filmes anteriores, mas para um passado próprio, para um passado que não tinha sido contado, para a infância do Adonis. Então, queira ou não, é o filme falando pra gente, olha, agora o passado que a gente quer trabalhar, sim, ainda vai ter um pouco do peso do Apollo, do Rocky e tudo mais, mas o passado que ele quer olhar agora é o passado desse personagem. Ele quer trabalhar Adonis Creed. A franquia agora, esse spin-off, é sobre Adonis Creed e só sobre Adonis Creed. Claro, não só sobre ele, porque aqui vai ter um outro personagem que vai aparecer, que é o Dame, interpretado pelo Jonathan Majors, que pra mim é a melhor coisa do filme e até o rumo que dão pro personagem é o que eu menos gosto aqui. E claro, a relação dele com a Bee, agora a gente tem a filha dele, então o filme, de certa forma, ele vai ainda expandir para vários lugares diferentes, não dá tanta atenção para algumas coisas que ele quer expandir, mas ainda assim ele vai dar essa atenção pra filha. Eu gosto muito de a filha ser surda, e aqui o filme faz uma coisa muito bem, que a maioria dos filmes faz muito mal, que é justamente quando eles conversam pela língua de sinais, eles usam só a língua de sinais, eles não falam e fazem a língua de sinais, os gestos ao mesmo tempo, o que muitos filmes querem fazer quase que falando pro público. Olha, você que não é surdo, se o personagem não falar, você vai achar estranho. Aqui o filme não faz isso. Ele faz só os gestos e pra mim isso funciona muito bem. Então ele tem uma atenção especial, por mais que a relação dele com a filha não se desenvolva tanto, é algo que deve ficar mais pros próximos filmes. A própria relação dele com a Bee, ela fica meio ali não tão resolvida, porque o foco principal, e tem também a relação com a mãe, mas o foco principal é justamente dele com esse passado dele. Ele com o Dame, esse personagem que era amigo dele, tinha tudo pra ser um grande pugilista, um grande lutador de boxe, mas que em um evento do passado ele acabou sendo preso enquanto o Adonis fugiu e eles nunca mais se conversaram. Esse personagem volta depois de 18 anos preso para a vida do Adonis, que acabou de se aposentar. Então esse personagem que eles nunca mais tiveram essa conexão, e esse personagem ele tem todo esse trauma, toda essa frustração, tudo aquilo que ele passou enquanto ele vê o Adonis vivendo uma vida aqui de luxo, de quem conquistou tudo, conquistou o mundo, tem uma família perfeita, tem muito dinheiro e tudo mais. Então inicialmente eu gosto dessa proposta e eu acho que em muitos momentos o filme vai conseguir trabalhar bem ela visualmente, é justamente como o Adonis se veste, como a casa que ele tem, e quando ele começa a perceber também tudo aquilo que ele tem e aquilo que foi tirado de alguma forma do Dame, o filme ele vai criar esse contraste, e às vezes de uma forma um pouco mais expositiva nos diálogos, que eu gosto um pouco menos, mas quando ele trabalha isso principalmente visualmente, eu acho muito mais interessante. Não só entre os dois, mas tem também o que eu acho que talvez um dos momentos que eu mais gosto
gosto do filme é como ele vai trabalhar essa diferença entre o Dame, quando ele consegue aquela luta, com o campeão do momento dos pesos pesados. Então, o campeão do momento ali, ele tem toda uma equipe em volta, ele entra com fumaça, com toda aquela coisa super expansiva, com uma máscara, todo aquele negócio meio de showman que é muito comum em lutadores de boxe, em lutadores de MMA atualmente, enquanto o Dame entra para aquela luta já vestido para aquela luta sem ninguém em volta, sem ser ovacionado, sem nada do tipo. Então, nesse sentido, eu gosto como começam a construir esse personagem e esse contraponto dele com o mundo do boxe atualmente. Porque ele, queira ou não, ele é um cara que ficou naquele mundo do boxe que ele lutava amadormente e tudo mais, então ele vai entrar nesse mundo de glamour, digamos assim. O boxe não só como esporte, mas como fama também. Só que de forma geral, o contraste vai ser sempre dele com Adonis. A ideia do filme é justamente essa, de criar uma narrativa que anda com os dois e tenta o tempo inteiro criar o contraste entre eles. O mais claro, inicialmente, como eu disse, que eu gosto mais, é justamente tudo aquilo que o Adonis teve e tudo aquilo que o Dame perdeu, mas vai ter outras coisas. Como eu disse, o filme, ele não tenta só se desvincular do rock como um todo, como ele pega elementos clássicos da franquia, mas ele vai significar de alguma forma. Então, o lance do treinamento de sempre, que sempre tem a sequência de treinamento, aqui é uma sequência que vai ficar intercalando entre os dois, como o filme dizendo pra gente, olha, nosso objeto de interesse não é só o Adonis, a gente se preocupa com o Dame também, e a gente vai o tempo inteiro falar e trabalhar os dois. Ou como o Michael B. Jordan aqui, que assume a direção pela primeira vez, se eu não me engano, aqui na franquia, ele vai muitas vezes colocar um super close, né, só no olho do Adonis e depois um super close só no olhar do Dame, ou mesmo em algum momento da luta entre eles, todo mundo sabe que eles vão lutar, isso já tá em todo o material de divulgação, em algum momento da luta entre eles ele vai fazer uma coisa que eu não vou falar aqui, mas que é super diferente justamente para falar que aquilo é sobre os dois, e os dois estão conectados. O meu maior problema com Creed 3 é justamente esse, na verdade, o rumo que essa dicotomia, digamos assim, esses dois lados vai ser trabalhado, porque a ideia parece ser justamente algo equilibrado entre os dois, mas não é isso que o filme faz na prática. No final, o Dame é vilão, o Adonis é herói, e pra mim isso é extremamente problemático e vai contra aquilo que o filme quer trabalhar. Inicialmente parece que é algo mais complexo, mais ambíguo, mas no final o filme acaba não sendo tanto assim. Então a gente vê o Adonis, a gente vê ele com a família dele, a gente conhece sobre o que ele perdeu, o filme tenta vender ele em algum momento como um underdog, mas pra mim isso não faz tanto sentido dentro da lógica de onde tá o personagem nesse exato momento e tudo mais. E mais do que isso, o Creed, ele sempre, apesar de tudo, ele sempre vai ser colocado, ou quase sempre, né, com alguns pequenos momentos que ele se questiona, mas quase sempre ele ainda vai ser colocado como esse personagem bom, esse personagem puro, e nos diálogos dele com a Bia ela vai falar exatamente isso. Você não tem culpa do que ele fez, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. O filme vai estar falando pra gente não só em diálogos, mas visualmente o tempo inteiro que o Adonis é herói, o Adonis é uma pessoa boa. Só que o Dame, que é esse personagem que perdeu tudo, que é um personagem muito interessante, ele em algum momento, ou em quase todo o filme vai colocar ele como um vilão. Então ele tem uma arma, quando eles são garotos, ele tem uma arma na bolsa. O Adonis olha aquilo, o Adonis fica espantado, o Dame não. Pro Dame aquilo é normal. O Dame, quando ele luta, ele é muito maldoso. O filme poderia justificar isso com tudo que ele passou, mas não. Em algum momento parece que ele só é meio mal mesmo e ele vai jogar sujo porque ele é assim. Então é muito problemático quando o filme ele tenta vender um equilíbrio entre esses dois lados e falar, olha, esse personagem aconteceu isso com a vida dele, ele acaba se beneficiando de muita coisa. E esse não se beneficiou de tudo isso, muito pelo contrário, ele perdeu tudo. Só que na hora H, como os dois são retratados, um é muito bem trabalhado, um é muito trabalhado como se fosse um ser puro, enquanto o outro é só malvado. Isso a gente vai ver até quando a gente tem a ascensão do Dame aqui, ela é muito rápida no filme. Ele luta ali no treino rapidamente, ele já consegue uma luta principal, a luta principal é rápida também, tudo é muito rápido. O Dame, tudo que ele vai conquistar, tudo que ele tem que fazer é muito rápido e ele sempre vai jogar sujo pra isso. Pra mim, o grande problema de Creed 3, que de forma geral eu até gostei, mas pra mim o grande problema do filme é justamente ser um filme Creed, justamente ser um filme em que o protagonista tem que ser o Adonis Creed. E com isso, toda a narrativa ela vai beneficiar muito mais o Adonis e prejudicar muito mais o Dame, por mais que pareça que o filme nem perceba que tá fazendo isso. Tem algumas sacadas muito interessantes, eu quero ver mais do Michael B. Jordan dirigindo também aqui, tudo que envolve os dois se confrontando
é muito interessante, Jonathan Majors é um grande ator, Michael B. Jordan é outro grande ator, é quando o filme funciona melhor, é quando foca nos dois, mas também acaba sendo o maior problema quando foca nos dois pro rumo que ele vai levar. Ainda assim, eu acho que quem gosta da franquia, claro, tem que assistir o filme. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.